Sejam muito bem-vindos, meus caros. No dia de hoje temos um tema sobre a União Europeia. Vamos falar sobre a Europa e o futuro. Tenho um convidado muito especial. Estamos, aliás, num sítio muito especial e agradeço desde já por me receber aqui. O meu convidado de hoje tem um currículo mais vasto do que eu poderia dizer e, portanto, optei por comprimir um bocadinho. É licenciado em Direito na Universidade de Lisboa, tem a pós-graduação na Administração de Pessoal e Comércio Internacional, foi professor, embaixador de Portugal na Sérvia, Israel, na Lituânia, no Egito e no Catar. Diplomata e eurodeputado pelo Chega. Sr. Embaixador Tânger Correia, muito obrigado por me receber. Obrigado pela companhia e por ter aceito o meu convite. Agradeço imenso, eu é que agradeço. E portanto, gostava precisamente de começar sobre o seu currículo. E portanto, eu gostava de lhe perguntar, antes dos temas da nossa conversa, por que razão é que enverdou em Direito e se, quando estava a estudar Direito em Lisboa, se já tinha a ideia de ter uma carreira como a que teve até à data? Eu tinha, quando era mais novo, o meu amor pelo mar sempre foi uma paixão que eu tive e concretizei diversas vezes, nomeadamente tendo ido aos Jogos Olímpicos representar Portugal na vela e tendo ganho vários campeonatos a nível internacional. Portanto, tinha duas opções na vida: ou ia para a Marinha ou ia para Direito, tendo em vista a diplomacia. Isto desde muito novo. De alguma forma, a matemática foi minha inimiga na ida para a Marinha, porque era fundamental. Portanto, eu optei por Direito da Universidade de Lisboa. Na altura só havia duas faculdades de Direito em Portugal, que era Coimbra e Lisboa, não havia mais nenhuma. E fiz a faculdade e depois fiz o concurso à carreira diplomática e entrei na carreira diplomática até há uns anos atrás. E já agora gostava de lhe perguntar se, até continuando um bocadinho na pergunta, se via esta carreira, se quando estava a estudar em Lisboa já tinha o projeto se tinha a ideia de que ia ser, por exemplo, embaixador de Portugal na Sérvia, Israel, na Lituânia e no Egito, se tinha o projeto de... Não, de todo. Aliás, eu nunca pedi posto nenhum. Eu sempre aceitei os postos que me deram. Okay. Ao contrário de talvez alguns colegas que façam projeções de carreira, eu nunca fiz, aceitei os postos que me deram e tentei fazê-los da melhor forma possível. O único posto que eu gostava realmente de ter ido e tive com o pé lá, não fosse uma mudança de governo que não foi favorável, era o Japão. Eu tenho uma atração brutal pelo Japão, mas de facto estive com o pé lá, estive meio nomeado, mas depois mudou o governo, veio um governo socialista e efetivamente não me deram o Japão, para grande pena minha, diga-se de passagem. O resto, eu fiz aquilo que me disseram para fazer. Gostava agora de o questionar, até por causa do seu papel neste momento, de questionar o seu deputado sobre a presença do Chega neste novo partido europeu, os Patriotas pela Europa, que é neste momento liderado por Jordan Bardella, foi fundado não só, mas também por Viktor Orbán. Como é que têm sido estas relações, esta nova entrada do Chega num novo partido, que é super recente? Como é que tem corrido e como é que vê o futuro deste novo partido e os projetos e as ambições deste novo partido? É uma pergunta que tem várias complexidades dentro dela. O Chega tem sido muito bem recebido, de tal maneira bem recebido que eu sou vice-presidente do grupo, portanto, sou um dos vice-presidentes do grupo, tenho tido responsabilidades acrescidas, fui eu que presidi a Assembleia de Constituição do grupo parlamentar e, por exemplo, quando foi agora das inquirições aos comissários e aos vice-presidentes, eu tive, talvez aqueles que foram mais importantes, nomeadamente a Kaia Kallas, que é a alta representante e responsável pelas relações externas. Portanto, são pequenos ou não pequenos indícios da confiança que eles têm no Chega e que têm também a mim. O André Ventura é, de facto, uma pessoa muito respeitada dentro dos Patriotas e até fora deles, e tem uma grande consideração e muito carinho por ele, e eu recebo parte desse carinho e fico por esta pessoa, mas também, em nome do Chega, tenho desenvolvido aqui também uma atividade bastante proativa, portanto não tenho deixado de ficar e tenho feito o máximo que posso. Sr. Embaixador, gostava de questionar, até porque sei que algumas pessoas no Parlamento Europeu não veem com bons olhos a nova eleição norte-americana, o novo presidente, que ainda não tomou posse, mas já é o novo presidente. Sei que os Patriotas pela Europa veem com bons olhos, já várias figuras relevantes do partido disseram que estão satisfeitas com a eleição, nomeadamente André Ventura, e eu gostava de perguntar que reações é que viu aqui no Parlamento Europeu, que se viu alguma... Eu ouvi a Giorgia Meloni a dizer que tinha havido uma mudança de ares
no Parlamento Europeu por causa também do peso dos Estados Unidos na União Europeia. Portanto, como é que tem visto estas mudanças do posicionamento dos responsáveis pela União Europeia, nomeadamente por causa da eleição norte-americana? Devo dizer que foi um grande prazer. Pois, imagino-se. Eu nunca tive dúvidas nenhumas que o Trump ia ser eleito Presidente da República, Presidente dos Estados Unidos. Nunca tive, porque os indicadores, não são sondagens, são os indicadores, todos davam positivo para Trump. Portanto, eu nunca tive dúvidas que ele ia ser eleito. E também depois, a candidata do Partido Democrata era fraquíssima, também não tinha, e não conseguiu, como se viu, granjear a confiança dos americanos. Mas mais que isso, as vitórias no Congresso e no Senado foram devidas a Trump. Portanto, aí já não é a outra candidata que era fraca, foi de facto Trump que alavancou essas vitórias, portanto, a vitória total dos eleitores do Senado porque ele podia ter ganho sem a maioria dos eleitores, como já aconteceu no passado, como sabe, e só apenas a maioria dos grandes eleitores. Ele ganhou tudo, portanto, fez o pleno. Isso é muito sintomático da popularidade dos Estados Unidos. Eu não percebo como é que havia pessoas que realmente estão relativamente bem informadas, ou mesmo bem informadas, e que sabem o que é que está a passar, que não vissem que Trump ia ganhar. E no dia seguinte à vitória de Trump, só nós, o ICR, de alguma forma mais moderada, é que realmente demos largas à nossa infusão, tanto que parte da direção eu não fui por razões pessoais, mas fui convidado para ir ao último comício de Madison Square Garden. Okay. Então, mas parte da nossa direção, dos meus colegas foram. Estamos convidados neste momento para ir à inauguração em Washington do Presidente Trump, nós, de direção dos Patriotas. Que bem. E aí, nesse caso, irei com certeza e com muito gosto. Portanto, só para lhe dizer, a ligação que há entre nós, as relações são boas, são excelentes. Portanto, são praticamente, eles contam connosco e nós contamos com eles, para uma Europa ligada com o eixo atlântico, como nós defendemos, como sabe, e sempre defendemos, sem desprezar o crescimento europeu, mas a unidade europeia, mas com uma relação transatlântica forte e muito ativa. Portanto, no dia seguinte à vitória do Trump, estava aí a maior parte deles com uma cara de Toninho, incluindo os jornalistas portugueses. Principalmente portugueses, que realmente, quer dizer, que não veem mais que 10 centímetros à frente e não viam que a vitória era inexorável do Trump. E no dia seguinte ficaram todos com uma grande raiva contra mim, porque eu estava resplandecente de felicidade. E então inventaram para lá umas coisas que eu já não me tinha afastado do partido, tinha afastado do André, tinha feito não sei o quê, só porque estavam com uma raiva tão grande que normalmente é uma raiva contra mim. Mas nesse estava pior, porque eu estava resplandecente com a vitória de Trump. Portanto, nós, todos patriotas, todos, sem exceção, portanto, todos os partidos patriotas e a grande maioria do ICR, estávamos muito contentes com a vitória de Trump aqui. Os outros, os que maior melão, dizem assim como diz o povo, eram os do Partido Popular Europeu, que deviam ter apoiado e não apoiaram, e viram o carrinho sair à frente deles. Os socialistas, a esquerda, não sei o quê, já se esperava. Que não ficassem muito satisfeitos à partida, exatamente. Sr. Embaixador, eu gostava de aproveitar a sua experiência como diplomata e gostava de o questionar. Eu sei que é uma pergunta difícil, que pode ter contornos que dependem dos envolvidos, mas eu gostava de o questionar sobre as tensões a nível internacional que se podem ou não intensificar em 2025. Donald Trump promete resolver o problema rapidamente, utilizando até as 24 horas, que obviamente que é complicado, mas que desde que o resolva... Sim, exatamente. Desde que o resolva, para mim é irrelevante se é 24 são 48. E portanto, eu gostava de aproveitar a sua experiência para o questionar. Como é que o Sr. Embaixador vê a possibilidade da resolução do conflito da Rússia com a Ucrânia? Que moldes é que isso pode ter do ponto de vista diplomático? Basicamente, que contornos é que isso pode ter e que papel é que o Trump, sendo uma direção que não tem nada a ver com a anterior, que papel é que pode ter de diferente neste Trump conflito? Já resolveu o conflito, claramente. Portanto, já o Zelensky e o Estado-Maior já foram a Mar-a-Lago, que é o resort do Trump na Flórida. O Trump já teve várias vezes com os vários intervenientes no conflito. Sabe-se que ele tem um canal aberto com Vladimir Putin, já o tinha, portanto não é novo. E quando ele diz que resolve o conflito em 24 horas, não serão 24, mas é uma imagem forte para dizer que vai resolver o conflito rapidamente. Sim. Eu estou perfeitamente convencido que sim. Agora, como é que vamos resolver o conflito? Eu não sei, eu sei que há conversações
intensas sobre, porque aqui é um bocadinho não se perder a face, ou seja, nem deixar que Zelensky perca a face, nem que Putin perca a face. Portanto, eu penso que aqui há dois aspectos fundamentais a considerar, que é a Crimeia e que é o Donbass. Como politicamente é que vai ser gerido o Donbass no futuro? Vai ser uma zona tampão com tropas internacionais que não americanas, que o Trump já disse que não põe lá soldados americanos, ou tropas europeias, também não sei que tropas é que os europeus lá vão pôr, no estado em que está a defesa dos europeus. Portanto, essa parte aí terá contornos muito difíceis. Ou ter-se-á que fazer um novo referendo e fazer uma espécie de solução a prazo, ou seja, daqui a 20 anos far-se-á, por exemplo, isto sou eu a pensar, uma nova condição de coisa, não vai para a Rússia, nem fica completamente na Ucrânia, portanto faz ali uma espécie de um estado tampão. E que mesmo que a Ucrânia eventualmente adira à NATO, aquela parte não faz parte do território da Ucrânia que poderá aderir à NATO, nem da Rússia. Quanto à Crimeia, isso parece-me inexorável, parece-me absolutamente impossível que saia da mão dos russos, porque tem a base de Sebastopol, que é a base de entrada no Mar Negro e que é geoestrategicamente de maior importância para os russos, com certeza que é o flanco deles que está em causa e eles não vão abrir mão disso. Qual vai ser a situação jurídica da Crimeia? Aí eu tenderia mais a dizer que se integraria como um Estado talvez autónomo na Federação Russa, uma coisa por aí. Portanto, eu penso que as soluções diplomáticas são várias, que podem levar perante a opinião pública a uma perda do território ucraniano para a Rússia, mas a criação de uma nova zona sujeito de direito internacional público. Eu gostava também de o questionar sobre, no fundo, o futuro da União Europeia, até porque o Chega, à semelhança dos partidos envolvidos nos Patriotas pela Europa, tem uma posição conhecida, alguns até mais vincada, que inclusive saíram do ID e acabaram por se juntar a outros partidos. Dou o exemplo da AfD, precisamente. Exatamente. A AfD que tem uma posição que eu acho que também tem a ver muito com o país onde estão, que é a saída da União Europeia, e dizem-no abertamente, e é uma posição conhecida, mas os Patriotas pela Europa defendem uma reformulação devolvendo a soberania aos Estados-membros. Portanto, eu gostava de questionar o Sr. Embaixador sobre a crise da imigração, na medida em que isto é um problema que pode, sem dúvida nenhuma, afetar do ponto de vista muito prático a soberania dos Estados-membros, porque efetivamente há leis que são regidas por parte da União Europeia que impedem outro tipo de abordagem da questão da imigração, a desindustrialização da Europa, a segurança e a criminalidade e tantos outros problemas. O Sr. Embaixador acredita que parte da solução estará na devolução da soberania aos Estados-membros, parte da solução de tantos problemas, principalmente também da indústria... Mas tem que ser. Como sabe, nós patriotas somos... Dentro dos patriotas, obviamente que isto não é um bloco unânime. Claro que dentro dos patriotas, o Chega é talvez, se não um dos mais europeístas do grupo. O que não quer dizer que estejamos em dissonância com eles, sendo soberanistas. Ou seja, nós somos pela Europa das nações. Não somos contra a União Europeia, mas somos por uma União Europeia das nações soberanas. Há outros que são mais afastados da realidade da União Europeia do que nós. Eu penso que o problema das migrações foi um problema que foi gerido à última da hora. Este ano, em março e abril deste ano, em que foi aprovado o Pacto das Migrações, que nós recusamos completamente, porque há uma imposição aos Estados-membros contra a sua própria soberania. Nós pensamos, e eu penso em particular, que o problema da imigração e desta imigração descontrolada deve ser um problema dos Estados-membros e não da União Europeia. Porquê? Porque cada país tem a sua realidade. As pessoas dizem, a imigração é precisa, mas não é imigração descontrolada. Até há 2 anos e meio de trás havia uma imigração em Portugal, como sempre houve, mas era uma imigração controlada de acordo com os acordos de Schengen. Os acordos de Schengen estão em vigor, mas são desrespeitados, ou seja, toda esta imigração descontrolada é contra a lei, é contra a legem. Portanto, aquilo que o governo Costa inventou daquele documento que se assinava a dizer que ia procurar emprego para entrar e entrava no espaço português e no espaço Schengen, é completamente ilegal. E dizer que as empresas precisam, não sei, o que nós estamos a ver de facto em Portugal é aquilo que se passou e que se passa noutros países e que nós não queremos aprender, que é aldeias, espaços citadinos, outro tipo de espaços ocupados por imigrantes, nomeadamente
imigrantes vindos de países cuja cultura não tem a ver com a cultura portuguesa e que criam a sua própria realidade criando guetos. E isso é totalmente contrário àquilo que é a tradição portuguesa, que é realmente a integração. Nós temos tido imigração desde que somos país. Desde 1143 que nós temos pessoas que vêm de fora para vir a Portugal. Como temos tido imigração. Portanto, pessoas que saem de Portugal para fora. Só que a diferença da nossa imigração, seja na França, seja na Alemanha, seja no Luxemburgo, seja na Austrália, seja no Canadá, nos Estados Unidos, onde quer que eles estejam, integram-se. São pessoas que não causam problemas de integração aos países onde estão. E esta nova imigração causa problemas de integração. Por exemplo, a imigração tradicional brasileira, por hipótese, ucraniana, romena, moldava, integram-se perfeitamente no país. São pessoas que ao fim de meio dos anos estão a falar português, os brasileiros já falam, claro, mas estão a falar português, falam normalmente e estão integrados na sociedade em geral. Esta nova imigração desregulada, não. E é isto que nós somos contra, absolutamente contra, e porque vai tirar, vem-nos de alguma forma pôr em causa aquilo que é o nosso país, a nossa cultura, a nossa identidade. Isso é perfeitamente inaceitável. Perfeitamente inaceitável. Portanto, como lhe digo, imigração tem que ser um problema de cada país, porque cada país tem a sua realidade. Há países mais industrializados que têm uma necessidade de mão de obra diferente da nossa, que é um país em cuja indústria principal é o turismo. Mas isso está já agora, se não se importa, relacionado com uma coisa que também acho importantíssimo, são os subsídios. Em que a esquerda vive de uma cultura de subsídio ou dependência para garantir os votos e garantir ter um bom resultado das urnas, e o que se passa é que em muitos setores da atividade económica em Portugal há falta de mão de obra nacional onde ela devia estar, pois simplesmente porque as pessoas ganham menos dinheiro a trabalhar do que estar no desemprego. E isto tem que ser mudado. Não é só a mentalidade, é também o facto de ser mudado. Só que nenhum político tem capacidade, tem coragem para mudar isto, porque se obrigar as pessoas a trabalhar, provavelmente, ou não sei, provavelmente vai deixar de ter os votos daqueles que vivem na subsídio da dependência. Olha, o Bloco de Esquerda deixava de existir logo. E o Partido Socialista levava uma grande machadada. O Sr. Embaixador acha que, já agora, de que forma, eu também compreendo que seja, e é claro, parece-me também, que a questão da imigração e tantas outras serão um problema individual e que tem que ser resolvido individualmente. Como é que o Sr. Embaixador acha que esta direita, os Patriotas pela Europa, mesmo o ICR também, de que forma é que estes partidos podem ter as suas reivindicações cumpridas na medida em que podemos recuperar soberania para os Estados-membros, e como é que isso se praticaria? Como é que isso aconteceria? De que forma é que poderemos... Tem que ser a pouco e pouco, a cada medida à medida que recuperamos soberania aos poucos? Ou tem que ser uma reformulação, uma coisa mais a curto, médio prazo? Uma reformulação global é muito difícil, porque é preciso haver uma conjugação de fatores muito grande. O que nós vamos assistir, penso eu, que nos próximos anos vai ser uma alteração a nível do Conselho. Ou seja, o Conselho Europeu, que representa os governos dos Estados-membros, vai virar à direita. Claramente. Já o que se passa no Parlamento Europeu é que os cidadãos votaram este Parlamento, é um Parlamento com maioria direita. Só que o PPE não assume essa maioria direita, como em Portugal é exatamente a mesma coisa. O PSD não assume que existe uma maioria de direita em Portugal com o Chega, eventualmente com a iniciativa liberal, porque não é bem direita nem de esquerda, assim um gene estranho, mas que existe uma maioria, mesmo sem iniciativa liberal, e vai fazer maiorias com os socialistas. Portanto, vai procurar aquilo que há 50 anos anda a fazer, que é amparar-se nos socialistas, em vez de se amparar naqueles que quiseram votar no Chega para que o Chega tivesse uma palavra a dizer no governo de Portugal. Aqui é exatamente a mesma coisa. Os votantes, a maioria dos votantes do PPE, dos partidos do PPE, querem de facto uma maioria direta no Parlamento Europeu, connosco, com o ICR e eventualmente com os socialistas, mais dificilmente, mas pelo menos connosco, com o ICR, e que faz uma maioria qualificada no Parlamento Europeu. Eles resistem a isso porque não querem depender de nós e do ICR, para continuarem a ter o poderzinho político que têm, porque há 40 anos eu era parte do PPE, quando eu estava no CDS. E o PP era uma coisa completamente diferente, era um grupo cheio de vontade, cheio de ideais, hoje em dia já não são cristãos nem democratas, são um partido de poder. Portanto, para responder à sua pergunta, o povo
europeus, se os europeus votaram uma coisa que não está a acontecer, portanto vão ser penalizados por isso, tal como em Portugal votaram um determinado sentido que também não está a acontecer. Eu agora tinha a intenção de questionar também, além desta questão da devolução da soberania, sobre o futuro da União Europeia. O Sr. Embaixador acabou de dizer que provavelmente não, já está em prática, só que há alguém que não o assume. Há uma maioria de direita no Parlamento Europeu. Como é que vê o futuro da União Europeia, nomeadamente por causa das políticas que tem agora, e com essa viragem à direita, o que é que podemos ver no curto prazo? O que é que podemos ver num imediato, desde que haja alguém que assume essa maioria de direita? Vou-lhe dar um exemplo. Como sabe, nós opomos à Sra. Von der Leyen determinantemente, por várias razões. Mas do discurso inaugural que ela fez da outra legislatura, em que a grande prioridade era a saúde, que também é uma coisa extraordinária, como se a saúde fosse um objetivo da União Europeia, e agora é a defesa, neste discurso que ela fez inicial. A defesa, o que é uma coisa extraordinária, porque foi ela, como Ministra da Defesa da Alemanha, que destruiu toda a máquina de defesa da Alemanha, juntamente com a Sra. Merkel. Portanto, ela agora quer fazer uma defesa europeia à medida de quê? Que um exército europeu é impensável, portanto, está fora de questão, reforço dos exércitos nacionais. Eu sou a favor, mas como? O que é que isso tem a ver com a União Europeia? Porque o exército e as Forças Armadas são um elemento essencial da soberania nacional. Portanto, a União Europeia não tem rigorosamente nada a ver com isso. Poderá haver entre os Estados-membros, sim, colaboração, como já houve. Eu não sei se lembra, por exemplo, que a Brigada Mecanizada, no âmbito NATO, seria estacionada em Itália e fazia exercícios lá de tempos a tempos. Portanto, as várias bandas, já não temos brigadas, já não temos nada, mas havia, a nível NATO, toda uma quadrícula dos vários exércitos europeus que ocupavam espaços no território europeu. Hoje em dia não existe nada disso, até porque já nem exércitos existem. Agora, que voltem a existir, acho muito bem. Que as indústrias de defesa, para que não haja dependência de terceiros, que se reorganizem e que seja investido nas indústrias de defesa, também acho lindamente, então está dentro do nosso programa. Acho fundamental mesmo. Agora, estas ideias peregrinas de vamos fazer um exército europeu, vamos fazer uma política de defesa comum, isso acho muito complicado, até porque até agora e até prova em contrário, a NATO é a organização essencial de defesa da Europa, ainda hoje e amanhã, provavelmente. Não, até porque seria o retirar de ainda mais soberania. Se é retirado o exército a cada país, era mesmo o fim. Sr. Embaixador, para não levar mais tempo, e gostei imenso do bocadinho que tive aqui consigo, agradeço a mobilidade de me receber aqui. Gostava de lhe perguntar a pergunta que faço a todos os convidados: como é que se vê daqui a 5, 10 anos e como é que o Sr. Embaixador gostaria de ser lembrado? Bem, daqui a 5 anos, teoricamente, se eu decorrer bem, se tiver saúde, acaba aqui o meu mandato no Parlamento Europeu, e já tenho idade para ter juízo e para ir à minha vida, sei lá, tratar dos netos, tratar qualquer coisa assim. O gostar de ser lembrado, eu não tenho esse tipo de preocupações, porque é a mesma coisa, dizer o legado, fazer isto, fazer aquilo, é perfeitamente indiferente. Porque eu não vivo para o passado, eu vivo o presente, tento projetar o futuro, mas legados, acho que não, acho que é assim uma coisa um bocado sinistra. Como é que eu gostaria de ser lembrado? Eu não quero ser lembrado, eu quero ser atual, quero estar com meus amigos, estar com a minha família, hoje, amanhã, depois. O que está para trás, acabou, passou, foi-se embora. Sr. Embaixador, obrigado por este bocadinho. Agradeço-lhe imenso, foi um gosto enorme. Ficam aqui com mais um episódio. Este episódio vai sair, imagino eu, na semana a seguir a ser gravado. Portanto, estamos a uma semana basicamente. Vocês depois deixo também notificações. Deixo as redes sociais todas do Sr. Embaixador na descrição para as pessoas poderem aceder. Obrigado por terem estado desse lado e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.